Já Paulo Brax, homem forte do futebol do Atlético Mineiro, decidiu falar sobre reforços à Galo TV. Ele disse que a ideia é melhorar o nível de atletas, que não vai haver contratação só por contratar e que não há grana para investimento. Abre aspas para o CSO do Atlético, o Galo não vai fazer investimento de compra nessa janela, o que não significa que não vamos contratar, nem que não vamos manter uma folha alta e competitiva dentro dos nossos objetivos, a gente vai ser pontual. Contratar por contratar, a gente não vai fazer. Só queria explicar o que ele está querendo dizer com isso. Há necessidade de contratar alguém com compra dos direitos econômicos, esse nome está descartado. Mas, se esse atleta estiver livre no mercado, ele pode chegar. Esse é um caso do Fred, volante atleticano, que tem vontade de voltar para o Atlético, ele jogou nas categorias de base e que tem seu futuro indefinido no Fenerbahçe. Cheguei a contar para vocês que ele tem mais um ano de contrato no clube turco, mas uma mudança no regulamento em relação a estrangeiros pode fazer com que o Fenerbahçe o libere de graça nos próximos dias. Assim que tiver qualquer detalhe eu conto para vocês. Nessa mesma entrevista, o Brax ainda disse à Galo TV que na primeira janela de transferências dessa temporada o Atlético havia contratado 7 jogadores e liberado 14. E com esse entra e sai, o Atlético já conseguiu baixar um pouco sua folha e o objetivo é dar seguimento a essa ideia no segundo semestre. Entre Fred e Atlético já existe um acordo verbal, mas o Fred tem mais um ano de contrato com a equipe turca, inclusive ele já se apresentou ao Fenerbahçe. Importante registrar que a Federação Turca mudou o regulamento em relação à utilização de atletas estrangeiros para esta temporada. Até o ano passado eram permitidos 14 estrangeiros por time. Agora são 10 estrangeiros sem limitação de idade e outros 4 que precisam ter até 23 anos de idade. Fenerbahçe não gostou dessa alteração e pediu à Federação Turca que revisasse essa questão ou deixasse para introduzir essa restrição a partir da temporada 2027-2028. Os turcos da federação prometeram uma resposta nas próximas horas e o Atlético acompanha tudo com muita atenção. Se for mantida a restrição a liberação apenas para 10 estrangeiros, com outros 4 tendo até 23 anos de idade, é natural que o Fred seja liberado para defender o Clube Atlético Mineiro. Importante registrar ainda que o Fenerbahçe abriu conversas com o André, volante do Corinthians, já pensando na sucessão do Fred, caso não seja permitida a utilização de 14 estrangeiros, como na temporada passada. O Fred chegou a conversar com dirigentes do Galo antes de viajar para a Turquia. Há um acordo verbal em relação ao salário, tempo de contrato e luvas, mas o Atlético não quer pagar compensação financeira ao Fenerbahçe, por isso se aguarda pela definição da Federação Turca e o que o Fenerbahçe fará a partir daí. Fala, Nicola, alguma novidade sobre o Atlético? O mercado do Galo está mais parado do que água em pneu no quintal. Pois é, e olha que água em pneu no quintal é da dengue, né? O Paulo Brax deu uma entrevista à Galo TV e assegurou que o Atlético está em busca de reforços, que não serão reforços só por contratar, que tem que chegar gente que vai melhorar o nível do time, e mais do que isso, que precisam ser reforços gratuitos. E é aqui que eu queria trazer uma atualização importante sobre o Fred. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele. Escreveu Petinati. Marcelo P. Fala aí, Petinati. Tudo em ordem? Tudo em paz por aí. Só para explicar um pouquinho da situação do Fred. O Fred tem mais um ano de contrato com o Fenerbahçe. O Atlético descarta qualquer possibilidade de pagar uma compensação financeira para a liberação antecipada do Fred no Fenerbahçe. Mas se o Fred conseguir a rescisão do contrato por lá, tudo se encaminha para que o Fred vire reforço do Atlético, tá? O Fred já teve uma conversa bem legal com os dirigentes do Galo, ele quer voltar para o clube do coração dele, inclusive o Galo meio que reservou a camisa 7 para ele. Mas tem essa questão de mais um ano de contrato. O Fred já se apresentou ao Fenerbahçe e o clube turco, nesse momento, discute com a federação local uma mudança no estatuto do campeonato. Até o ano passado, ou até a temporada passada, era possível que cada clube tivesse 14 estrangeiros jogando. 14. E olha que são 11 jogadores. O time pode ter um time inteiro de estrangeiros e mais 3 reservas. Para essa temporada, a Federação Turca decidiu mudar e passou a exigir que os clubes tenham no máximo 10 estrangeiros, sem limite de idade, e 4 até sub-23. Então, você pode continuar tendo os 14, mas agora você pode ter 10 sem limitação de idade e 4 com menos de 23 anos de idade. Se
a Federação Turca não recuar nessa ideia para atender ao pedido do Fenerbahçe, a tendência é que o Fred seja negociado, tá? Inclusive, o Fenerbahçe é um dos interessados no André. O volante do Corinthians seria a saída do Fred para a chegada do André, jogador com menos de 23 anos de idade, que não ocuparia essa vaga de estrangeiro. Falar que o Fred, que hoje é de 2 milhões e 300 mil reais, o André chegaria por um custo bem menor. O André hoje ganha 56 mil reais por mês no Corinthians. Se o Fenerbahçe oferecer 500 mil mensais, o André já vai achar um arraso, vai achar espetacular. E a economia em relação ao Fred é de 1 milhão e 800 mil reais. Você multiplica 1 milhão e 800 mil por 12, que é o tempo que falta até o fim do contrato do André, a gente está falando de quase 24 milhões de reais, que é uma grana que já ajuda na compra do volante do Corinthians, tá? Não há uma proposta oficial ainda do Fenerbahçe, mas o Fenerbahçe demonstrou interesse. E Tudo na paz. Passando para saber se a Federação Turca deu alguma resposta para o Fenerbahçe. Vamos tentar aqui, tá? E o Galão, você tem novidades? Anselmo, sobre o Gustavo Scarpa, não há proposta do Fluminense pelo Scarpa, tá? Perguntei para o Paulo Brax me garantiu que não há oferta do Brax, tá? Né? Não há oferta do Fluminense. Pode ter havido uma sondagem com o staff do Scarpa, mas pro Atlético não chegou absolutamente nada. Ontem eu estava conversando com um empresário, e esse empresário me deu a letra de que o Fred estaria de saída do Fenerbahçe. E aí eu fui consultar, fui investigar, fui tentar entender direitinho essa história. Ainda não dá para cravar isso, tá? Tá havendo lá no futebol turco uma mudança no regulamento. Eles vão limitar o número de estrangeiros. Eram 14 estrangeiros permitidos por time. Eles querem manter esse número, mas com 10 estrangeiros e outros 4 estrangeiros com menos de 23 anos de idade. Isso pode acabar afetando o futuro do Fred. Essa é uma discussão que tem havido lá. O Fenerbahçe está tentando reaver ou cancelar essa alteração, para que se volte a ter 14 estrangeiros. Ver se o negócio lá é permissivo. Se não houver uma mudança, aí sim a gente pode até vislumbrar a possibilidade de saída do Fred nessa janela de transferências a 1 ano do fim do vínculo lá no time turco, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a questão do Paulo Brax hoje, né? E sobre essa questão de reforço. E depois a gente fala sobre o Fred. Vamos começar ouvindo aí o que disse o Paulo Brax hoje sobre a janela de transferências do Galo. Vamos lá. Na iminência aí de abrir a segunda janela. Abre dia 20 de julho, termina 11 de setembro. E lembramos que na primeira janela nossa, do início do ano, a gente fez uma reformulação grande no elenco. Para nós, uma reformulação grande, que foram 7 reforços e cerca de 14 saídas. Até porque a gente tem como projeto do clube e objetivo do clube dar espaço para a categoria de base, para os nossos crias, para a gente valorizar essa minutagem dos atletas da base. Então a gente precisa de espaço no elenco para esses atletas jogarem. A gente comparar ano passado com esse, ano passado a gente teve cerca de 600, 700 minutos de atletas da base. E esse ano a gente está batendo 2.000 até essa parada. Então, a gente precisa de espaço. A gente precisa sempre planejar pensando na base. E no início do ano a gente fez um investimento relevante, fizemos algumas compras. E nesse meio do ano, o nosso CEO, o presidente Pedro Daniel, já deixou claro em algumas entrevistas, né, qual que é a diretriz do clube. É uma diretriz que é cumprida pelo departamento de futebol em nível de hierarquia, que o Atlético não vai fazer investimento forte nessa janela do meio do ano. O Atlético não vai fazer investimento de compra, o que não ser uma folha, que é uma folha alta, uma folha competitiva, dentro dos nossos objetivos do ano. Então a gente vai ser pontual, a gente já está sendo pontual, e além dessa premissa financeira, porque o financeiro anda junto do desportivo, não anda em paralelo mais no clube, a gente só vai trazer jogador que suba o nível do nosso elenco, como a gente fez o movimento do Léo Duarte, por exemplo. Então a gente precisa manter essa estratégia da gestão, de dar espaço para a base, de dar minuto para os jovens, contratar por contratar, a gente não vai fazer, para ter número, para dar resposta, é muito fácil contratar, a gente não vai fazer isso. Então a gente vai valorizar esse nível, essa qualidade, para a gente poder também não ter saídas não programadas, que é o que aconteceu agora.
não tivemos saídas não programadas, manutenção do elenco, manutenção da comissão técnica e os reforços que ainda vão chegar. Bom, você ouviu aí a fala do Brax hoje durante a transmissão do jogo treino do Atlético, nós vamos falar sobre isso também, mas é até interessante, né? O Atlético só vai contratar jogadores para subir o nível, como foi o Léo Duarte. Tomara que o Léo Duarte realmente suba o nível da zaga atleticana, mas será que ele será titular? E olha que o Atlético joga com 3 zagueiros. Quem tem jogado pela direita é o Natanael, mas não é possível que se não surgiu alguém melhor ali, não vai tomar a vaga do Natanael na defesa. Será que o Léo Duarte vai tomar essa vaga? Que ele tem até uma boa saída de bola. Tomara que realmente mude melhor o time do Atlético. Mas não me parece ser aquela contratação que todo mundo olha e fala, realmente, essa aí mudou o patamar do Atlético, o patamar da zaga, né? Do Atlético e tudo. Não me parece. Eu acho que o Atlético, infelizmente, está vivendo muito de discurso e um discurso que, na prática, a gente tem visto que o resultado é outro, né? Eu sempre falo uma coisa que é o seguinte: não adianta, você pode falar o que for, a realidade vai bater na sua porta. E a verdade, o Atlético classificou-se na Copa do Brasil num milagre contra o Ceará da segunda divisão. O Ceará naquele jogo de volta estava todo desfalcado, mal na Série B. E ainda assim, por um milagre, aquele gol do Pacini, a gente conseguiu levar para os pênaltis e classificar. E pela ruindade do Ceará também, que se fosse um time um pouco melhor, a gente tinha sido eliminado. Sul-Americana, também, por um não milagre, mas por um gol antológico do Bernard ali, que teve que tirar um coelho da cartola sozinho, porque se empata aquele jogo, o Atlético estava eliminado. Estava nem indo para aquela fase igual o Bragantino, que vai jogar contra os times da Libertadores, que vieram da Libertadores. Nem isso, a gente estaria eliminado de um grupo fraquíssimo. Então fala-se assim, não, o Atlético atingiu os objetivos. Pô, o objetivo era classificar na Copa do Brasil contra o Ceará. Pô, que difícil, hein? Que difícil objetivo. E classificar nesse grupo ridículo que o Atlético estava na Sul-Americana era obrigação. E conseguiu. Que bom. No Brasileiro, tá aí. Deixa eu até pegar aqui, ó, Brasileirão, a tabela. Para falar certinho. O Atlético tá em 9º, 24 pontos. O 17º, que é o Vasco, tem 20. Ah, Beto, mas o quarto colocado, por exemplo, é o Atlético Paranaense, tem 6 pontos. Então já tá mais. O quinto colocado, que é o Bragantino, que é o corte ali, de Libertadores, tem 29, 5 pontos. Então 5, 4 pontos aqui tá bem parecido. O problema é, o Atlético nunca chegou a estar próximo desse G5, né? Nesse brasileiro. O Bahia, que o Atlético vai enfrentar, tem 26. Se a gente vence o Bahia, já passa o Bahia. E aí o Bahia, 2 pontos. Beleza, um G6... pode até ser que um G6 o brasileiro vire um G6, né? E a chance até é muito boa, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense ali na frente, ganhar um título, é uma chance até real. Mas, você que tá aí, você confia que esse time do Atlético, esse elenco do Atlético, vá, de fato, brigar por um G5, um G6 no Campeonato Brasileiro? Ou você acha que vai brigar contra o rebaixamento? Sendo que a grande maioria dos jogos fora de casa, o Atlético perdeu. O Atlético perde fora de casa. Quase sempre. É muito pouco competitivo fora de casa. Se dentro de casa, pelo menos, fosse igual 2013, né? Naquele brasileiro que o Atlético perdia quase todos fora, mas pelo menos em casa ganhava todos também. Mas não, também em casa tropeça também, tem seus tropeços, é forte dentro de casa, é forte, tem ótimos números, mas também tem seus tropeços. Então, eu acho que o grande problema é esse. Tem muito discurso, o jogador é isso, que o elenco é aquilo, que vai brigar, que tá confiante, que tá otimista.
O problema é quando a realidade, bate na porta. Na hora que a realidade bate na porta, aí a gente vê. A gente tem visto já nos últimos, já são 2 anos sem disputar Libertadores. Para disputar Libertadores ano que vem vai ter que estar nesse G5 ou talvez um G6 ali, se abrir. Ou chegar na final da Copa do Brasil, que aí você já está mesmo, né? Agora são 2 vagas pela Copa do Brasil. Ou ganhar a Sul-Americana. E ganhar título tá difícil, né? 3 finais aí, tomando bomba nas 3. Até porque, na do ano passado, que a gente era até favorito contra o Lanús, a bola do jogo, a bola do título caiu nos pés da oportunidade de mercado. Aí quando cai nos pés da oportunidade de mercado, não tem outra, né? Aí não tem como fugir, né, do fracasso. Mas tá aí. Então você ouviu a fala do Paulo Brax, deixando claro que... E eu até acho que o Paulo Brax nem é o principal culpado. Porque não é ele quem vai bancar. Né? Não é ele quem vai bancar. Mas ele poderia sim estar encontrando soluções. O rival está encontrando uma aí, talvez. De um bom ponta. Por empréstimo. Depois se vai comprar ou não, meu amigo. É igual... se não comprar, pelo menos fica um ano aqui. Tá bom, é o que o atleta tá querendo. Não tem condição de comprar ele não, mas pelo menos um ano ele fica, tá bom. Né? Sem ter que gastar pagando para algum clube. Mas, enfim. Eu acho que ele não tem essa culpa toda, o Paulo Brax, nisso, porque não é ele que investe, mas ele poderia estar encontrando soluções no mercado e não está, né?